Olha, tem muita gente acordada, mas tem gente que tá ainda com aqui, ó, com a venda. É. É, É, tem e isso bastante ainda. prejudica a gente, né. Prejudica o todo, né. É, isso prejudica o todo. Bom, voltaram um ladrão pra presidente da república, né. Aham. Então, agora a nossa missão é tirar. Sim. É tirar no formato democrático, aquilo que realmente funciona, né, sem ter intervenção judiciária, que o pleito seja isonômico, né, que não deixe que seja igual para os 2 lados, Tá. obviamente, que as inserções de rádio que aconteceram em 22, né, inserções do Bolsonaro que, não aconteceram em algumas rádios no Nordeste, propaganda com a Michelle Bolsonaro falando, aliás, propaganda eleitoral dizendo que o Lula é amigo do Maduro. Caramba, recebeu o cara aqui de tapete vermelho, Sim, com amigo. honras, pompas, o cara tá preso agora. Então assim, Só não tem no Whats agora porque tá preso. e aí foi proibido, o STF, na verdade aí foi o Tribunal Eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que também é um braço do Supremo, que proibiu esse tipo de relação e que ela existe. O Lula é sim amigo do Maduro, fez parte do Foro de São Paulo, ajudou a fundar o Foro de São Paulo com todos os ditadores da América Latina. E por que que agora tá tudo tão escancarado e eu comento com as pessoas? Porque tá chegando o prazo final. Quando eles montaram o Foro de São Paulo, eu lembro lá atrás, já desde lá de trás, o Olavo de Carvalho falando, professor Enéas, né, doutor Doutor Enéas falando Enéas. também sobre isso e foram colocados como loucos, né, a mídia pintou os caras, esses 2 de malucos, né. O que que aconteceu? Eles colocaram um prazo, 2030. 2030 a América Latina tinha que estar virada completamente para o comunismo e para o socialismo. 2030 chegou, meu irmão. Então assim, galera, acorda, 2030 tá aí. Esse é o último tiro do Lula. Por isso que ele não tá mais nem aí. "Ai, o que que tá acontecendo? Tá gaga?" Não está. Não está gaga. Isso foi o que fizeram com o Biden nos Estados Unidos. Sim. Na hora que vira a popularidade do Biden, estão tentando também já fazer com o Lula, tá? Escrevam isso. A hora que a popularidade do Biden começou a cair, ele já é senil, começaram a pintar o cara de gaga. Mas, cara, foi uma chavinha que virou do dia pra noite. Até aquele tombo, quando ele tá ali num discurso junto com o pessoal da Marinha, que ele Ah, sim, ele tropeça ali, é, lembro. que que Sim. que ele tropeça, assim. Agora, recente, o Lula, numa companhia aérea, pegou um aviãozinho e saiu, assim, que nem criança, brincando com o avião. Estão começando a pintar essa coisa do senil gagá. Não caiam nisso. Por que estão pintando? Porque a popularidade dele tá caindo. Se continuar caindo, existe chance dele não ir. Eu acredito muito nessa possibilidade dele não ir? Não, não acredito. Mas vamos lá. O que é mais honroso para um cara que tá indo para uma quarta eleição, uma Isso. quarta possibilidade de ser presidente? Deus nos livre dessa desgraça, tá? O que que é mais honroso? Sair porque perdeu, porque tomou lapada, ou sair porque a idade não permite, já tá meio gaga, já tá nesse estilo. Então, assim, a gente copia o que acontece nos Estados Unidos com 2 anos de atraso, na questão política principalmente, Sim. tá. Eu tô vendo esse curso acontecer, porque a popularidade dele tá crescendo, a do Flávio tá subindo, o Subindo. Flávio tá chegando a lugares que a esquerda não imaginava, então eles vêm pintando essa pecha. Acontece que quem é o nome que vai substituir o Lula? Não existe. A esquerda não preparou ninguém, né. A esquerda não permite isso. A Tá. esquerda é sobre uma manada seguindo um único líder. Por que que na direita isso não acontece? Porque no plano da direita, nós somos plurais. Nós somos diversos. No plano da direita tem o conservador, tem o liberal, tem o libertário, tem o anarcocapitalismo, tem religiosos, tá. "Ai, religião e política não se mistura", se mistura sim. Aliás, a nossa base do nosso código, da nossa constituição, ela também é pautada na Bíblia. Aliás, já vou deixar aqui, né, qual é o único lugar que está escrito "não matarás"? Na Na Bíblia. Bíblia. No Código Penal, tá, se você matar, você tem uma pena. Mas veja que existe, então assim, a nossa civilização ocidental é pautada no cristianismo. Então, parar com essa conversa de ai, política. Isso foi o que o progressismo implantou aqui na América, na verdade, no Ocidente, tá? A esquerda progressismo implantou que quando você mistura política e religião, não pode. Não pode o cacete. Desculpa que a. Não, fica tranquila, tá em casa, Começou. sinta-se em casa. Enfim. Então, tem que misturar. Tem que misturar. Ah, almoço de domingo, hein, galera? Aquela frase, aquele dito popular: política, religião e futebol não se discute? Se discute. Deve se discutir. Aliás, o que a maioria dos políticos querem é que você não discuta política. Que você seja aquele apenas que de 2 em 2 anos vai lá na urna e vote. O votinho aqui, ó.
de cabresto, que a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil. Tirando o tanto de voto comprado, que ainda que isso no Brasil é gigante. A gente pensa que, é só lá nos confins do Nordeste. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, inclusive. É, Eleições municipais, isso assim é a coisa. O que mais tem de denúncia no dia de eleição municipal é sim. compra de voto. É compra de voto. Isso é o mais comum. É o É. mais comum. Você pega essa incidência, é gigante. Aqui montaram uma parcelaria em algumas escolas e ficava vendendo, aí quanto você ia pagar, quanto que é? Aí falava o número do candidato. Ah lá, Como assim? "É, não, precisa pagar não, o número é tal", comprando com pastel, com né? pastel. É, E tinha uma aí? piada que falava, né, que era um pastel e uma coca, né? É. Não, é a realidade. Isso fez um bafafá, mas de repente, todo mundo esquece. É, Acabou, tá tudo é. bem, tá tudo maravilhoso aqui, não tem nada de errado na É, cidade. valendo lembrar que na nossa legislação eleitoral, vamos lá, pessoal, na legislação eleitoral vigente, e essa já está assim há um tempo em relação a isso, o candidato não pode dar nada. Chegou os 45 dias de campanha, porque vamos lá, como é que funciona? Antes de 45 dias é o chamado pré-campanha, quando tá todo mundo pré-candidato, que você não pode falar algumas palavras, você não pode falar, vote em mim, você pode pedir apoio, eu Aham. gostaria do seu apoio, me apoie. Faltando 45 dias para eleição, aí sim abre-se o período de campanha. Aí você pode realmente pedir voto. Mas o candidato não pode dar um chiclete. Um chiclete. Se alguém faz uma denúncia, né? Então, assim, e partindo dessa premissa, não pode fazer isso, mas o que mais existe no Brasil, principalmente em campanhas municipais, é compra de voto. Caramba, a gente já viu maletas dentro de porta-malas de carro cheio de dinheiro É, no dia da eleição. desse jeito. Co- Galera, vocês não fazem ideia do quanto é difícil explicar isso pra um gringo. Vocês não fazem ideia como é difícil explicar o nosso sistema eleitoral para um estrangeiro. Bom, explicar que um ladrão voltou à presidência da República, eles não conseguem entender. Como que o cara foi preso, foi descondenado, né? Isso. Não, porque as provas estavam ali por uma questão de um CEP, que não podia ser em Curitiba, Aham. tinha que ser em Brasília. Pelo endereço. Olha o que é a tramóia, olha o que essa questão judicial no Brasil, é uma vergonha. Acho É. que a gente vai falar um pouquinho aqui também de STF, né, eu já falei que Sim, hoje é sem trava na língua alguma. é isso aí, vamos falando. Inclusive, esse assunto de hoje vai estar lá no nosso Spotify. Então também segue lá, Futuricast no Spotify, tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu, é muito legal falar sobre isso, porque assim, a gente tem alguns problemas, como por exemplo, eu falei pra você aqui no começo. A gente chama muita gente e as pessoas correm. E eu tô aqui pra te agredir, pra não falar. Não, eu tô aqui pra conversar, trocar ideia. E tá tudo bem. E as pessoas fogem do assunto. Igual você falou, pô, tem que falar de política, tem que. Não, é isso que eles não querem, né? Que você não fale. E a gente chama várias pessoas e fala, bicho, como população a gente quer saber o que tá acontecendo. Ah, não tem agenda, não dá. Ah, não, mas a gente te manda a pauta antes. Eu falei, não, ninguém me manda a pauta antes, a pauta é minha. Sabe? Mas por que que eles querem mandar a pauta antes? Para controlar a narrativa, não é sobre isso? O presidente Lula não disse isso? Que a narrativa do golpe, assim que ele assumiu, toda essa questão de golpe, né, do suposto golpe de Estado, tudo ia depender, claro, da força do judiciário, né, que isso ele não falou, até porque não havia nem necessidade, porque a força já estava ali, o poder do judiciário, a mão pesada do Alexandre de Moraes já estava ali por perseguição e vingança política, porque sim, o presidente Bolsonaro foi o primeiro cara que resolveu apontar o sistema, criticar o STF, criticar não é ataque. Veja bem como estamos agora. Você viu o que o Gilmar Mendes fez essa semana, né? Colocou Romeu Zema pediu para o Alexandre colocar Romeu Zema no inquérito das fake news. Cara, isso é a coisa mais absurda. Nós vivemos uma ditadura do judiciário. E você que tá em casa achando que isso não vai chegar na sua casa, vai chegar. Começa a chegar em gente que fala, que tem uma voz que tá mais amplificada. Sim, depois vai controlar até pensamento.